Olá, queridos. Saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar da palavra de Deus. E eu gostaria de pedir licença neste momento. Os irmãos sabem do meu carinho, respeito, amor e apreço de forma igualitária a todos os irmãos desta igreja. Para mim, todos são especiais, mas eu gostaria de mandar um abraço a uma pessoa muito especial que infelizmente não está conosco nesses dias, a nossa irmã Senira Ferraz. Minha irmã, eu tenho certeza que a senhora está nos acompanhando onde a senhora estiver, e saiba que está em nossos corações. Que Deus a abençoe, guarde e sustente ricamente em cada dia da vida da senhora. Essa igreja a ama muito, toda a igreja. Que Deus a abençoe ricamente, minha querida. E esperamos o dia de podermos reencontrar, louvarmos e adorarmos o nome do Senhor juntos novamente. Que Deus a abençoe, minha irmã. Queridos, e eu quero convidá-los para nós meditarmos na palavra de Deus. E o texto que nós vamos expor da palavra de Deus, nós encontramos no livro do primeiro profeta, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Quero ressaltar a nossa gratidão a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando, os membros da igreja, aqueles que não são membros da igreja, mas que costumam participar conosco, costumam sempre nos acompanhar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a palavra de Deus lhe traga paz, graça e edificação ao seu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, nós vamos ler dos versos 2 a 11 apenas. Mas vamos analisar todo o capítulo, vamos expor todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas dos versículos 2 a 11, e nos diz assim a palavra de Deus. Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está? Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos. E de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão.
Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos a Deus pela oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Rogamos neste momento a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos aprender das tuas verdades. Que o Senhor ilumine nossa mente, o nosso coração, quebranta-nos. Que o Senhor nos dê condições de aprender, de entender, de compreender, de ouvir a tua voz e principalmente praticar tudo aquilo que nós aprendermos. Que o Senhor use a vida deste teu servo, apesar de ser quem é, mas que pela instrumentalidade deste servo do Senhor aqui à frente, o Senhor venha a abençoar todos os que estão recebendo esta mensagem neste momento. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto que nós tomamos para a meditação narra a trajetória de um homem chamado Nabal. E em hebraico, Nabal significa louco. Nabal é o típico representante daquela classe de pessoas trabalhadoras. Gente que venceu na vida. Gente que construiu uma vida de sucesso financeiro. Mas, infelizmente, com uma enorme lacuna no que tange aos relacionamentos. O texto nos fala algumas coisas sobre Nabal, e isso que o texto nos fala seria importante que nós analisássemos e olhássemos para a nossa própria vida, para ver se não estamos cometendo os mesmos erros. Se nós observarmos aqui a vida de Nabal, a Bíblia nos fala que Nabal era um homem de muitos recursos. Versículo 2: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem era cortejado e respeitado ali naquela região. Ele era um rico fazendeiro, nós podemos assim dizer. E nós sabemos também como estes homens são tratados de maneira diferenciada, em virtude das suas posses, em virtude das suas muitas riquezas. Mas muitos homens, muitas pessoas estão construindo a sua identidade sobre as suas posses. Muitas pessoas aprenderam a ganhar dinheiro e firmam os seus valores em cima daquilo que pensam que são, e não sobre aquilo que de fato elas são. São pessoas que pensam em ter e não em ser. E este parece ser o quadro de Nabal. Mas a Bíblia nos diz também que Nabal era um homem muito bem casado. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, de sua mulher. Esta era sensata e formosa. A Bíblia descreve Abigail, a esposa de Nabal, como uma mulher sensata e formosa. E eu queria abrir um parênteses aqui e chamar a atenção para um texto que nós encontramos em Provérbios. Provérbios 11, versículo 22. Diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, a mulher ela pode ter boa aparência, a mulher pode ser elegante,
A mulher pode, com todo respeito, ter aquele corpo escultural, mas se ela não tiver sabedoria, amabilidade, graciosidade, sensatez, ela é assemelhada a uma joia em focinho de porco. O que é uma joia em focinho de porco? O que representa? Absolutamente nada. Agora, Abigail possuía todas essas qualidades: sabedoria, graciosidade, amabilidade, sensatez, qualidades de uma excelente esposa. Mas o texto diz mais. O texto nos diz também que Nabal tinha uma personalidade complicada. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Alguns homens são duros, mas não são malignos. Outros são malignos, mas não são duros. Duro é aquele que não mede as suas palavras, fala o que vem à cabeça, do jeito que acha que deve falar. São pessoas inflexíveis, são pessoas que não mudam o seu estilo de vida. E quanto mais poder conquistam, quanto assim mais ricos ou poderosos eles ficam, piores ficam. Por quê? Porque eles não estão subordinados a ninguém, e essas pessoas se consideram como messiânicos ou seres divinos, porque não estão subordinados a ninguém, não ouvem ninguém. Maligno é mais sutil, ele faz as coisas na surdina, batem com luva de pelica, são aquelas pessoas que traem sorrateiramente, articulam nos corredores, andam na penumbra e sabem provocar contendas, mas sem que eles apareçam. E Nabal consegue a façanha de ser duro e maligno ao mesmo tempo. Uma soma bastante complicada. Mas o texto diz mais. Nabal era um homem que não avaliava a consequência dos seus atos. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Nabal sabia muito bem quem era Davi. Ele era um fazendeiro rico. Ele lidava com o comércio de carne, com o comércio de lã. Com certeza ele conhecia a história de Israel, as histórias que eram contadas. Com certeza sabia a respeito de Davi, do seu exército. Mas apesar disso, ele desdenhou de Davi, ele humilhou Davi, ele desprezou Davi. Homens tolos não avaliam as consequências dos seus atos. Nabal, ele tinha muitas ovelhas, nós vimos aqui no texto, e o seu rebanho, ele era protegido por um grupo de 600 homens que andavam com Davi. Por isso que nenhum ladrão se atrevia a mexer no seu rebanho, justamente por causa dos homens de Davi que estavam ali junto com os pastores de Nabal. Mas a dureza do seu coração o impedia de ser generoso, e Nabal gratuitamente afronta Davi. E ele manda a Davi um recado desaforado, ironiza, zomba, despreza Davi, chama Davi de fora. Ele é inconsequente, ele não avalia a consequência dos seus atos. Quantas pessoas hoje estão sofrendo as angústias e consequências por terem sido inconsequentes no passado? É claro que o Senhor Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados, mas ao tomarmos decisões, ao fazermos escolhas, nós estamos assumindo os riscos desta decisão, seja para o bem, seja para o mal. Por isso, avalie as consequências dos seus atos, das suas escolhas,
das suas decisões e das suas palavras. Continuando, o texto nos diz também que Nabal era um homem que não ouvia a ninguém. Nós não lemos, mas está aqui no versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparou contra eles. Interessante, porque os servos da fazenda, os empregados da fazenda, eles não foram falar com o patrão? Por que eles não foram falar com Nabal? E eles foram falar com Abigail? O verso 17 nos dá a resposta. O final do verso 17. Pois ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Você conhece alguém assim? Aquele tipo de pessoa que não ouve ninguém, não escuta ninguém, jamais reconsidera as suas decisões. Aquele tipo de pessoa que nunca se arrepende de nada. E os empregados de Nabal conheciam o temperamento dele, e por isso sequer tentam conversar com ele. Eles procuram diretamente Abigail, a sua esposa, porque diz a Bíblia que ela era sensata, era sábia, para arrazoar e discutir a respeito dos perigos no qual eles estavam envolvidos, porque todos viram que a atitude de Nabal havia sido arriscada e tola. E o que Abigail faz? Sabendo da dureza do coração do seu marido, para proteger o seu marido e a sua família, Abigail então fala com Davi, versículo 25, e ela diz assim a Davi: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é, e nós vimos que em hebraico Nabal significa louco. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que me enviassem. Queridos, ninguém cresce se não aprender a ouvir, se não aprender a ouvir as outras pessoas. E eu não estou falando aqui de crescimento financeiro, não, ganhar dinheiro, porque Nabal se enriqueceu muito, apesar do seu jeito duro, do seu jeito truculento, mas eu estou me referindo aqui a crescimento emocional. A razão do fracasso de muitos homens e mulheres em seu casamento, do fracasso de muitos homens e mulheres no seu trabalho, o fracasso de muitos homens e mulheres no seu relacionamento com Jesus, ou na sua vida afetiva, está justamente na sua insensibilidade, a incapacidade de ouvir o outro, a incapacidade de reconhecer que está errado, a incapacidade de dizer, por favor, me perdoa, a incapacidade de pedir perdão, a incapacidade de dizer para o outro, olha, você estava certo e eu errado. Será que nós temos tido esta capacidade? E meus irmãos, quantos hoje estão vivendo o mesmo estilo de vida de Nabal? Pessoas cheias de recursos, pessoas que estão bem casadas, mas são pessoas que desprezam o marido, desprezam a esposa, são pessoas complicadas, são pessoas inconsequentes, são pessoas que não ouvem ninguém, loucos, assim como Nabal. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que o resultado do estilo de vida de Nabal foi o seu fracasso. Um homem de grande sucesso financeiro, mas de um enorme fracasso emocional. E a Bíblia nos fala a respeito das consequências do seu fracasso. A Bíblia nos fala do endurecimento da sua alma.
Olha o versículo 36 e 37. Voltou Abigail a Nabal, depois que ela falou com Davi, voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Quando Abigail lhe conta tudo aquilo que ela tinha feito para proteger a sua casa, Nabal ficou simplesmente paralisado. E a Bíblia sempre se refere a este endurecimento como um processo destrutivo da nossa alma. Tanto é que uma vez que Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito da lavratura da carta de divórcio, Jesus diz que foi permitido lavrar o divórcio por causa da dureza do coração. Por quê? Nós somos difíceis, nós nos recusamos a mudar, nós nos recusamos a perdoar, nós nos recusamos a pedir perdão, nós somos inflexíveis, e agindo assim, o divórcio se torna a melhor opção. Mas a obra fundamental do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos amolece, é aquele que nos quebranta, é aquele que nos torna sensíveis. Sem que isto se dê, nós ficamos petrificados por causa da nossa insensatez e do nosso pecado. Não reconhecemos os nossos pecados e não há nada para confessar. O endurecimento do coração, ele pode nos destruir. Nabal se tornou duro, incapaz de ouvir, incapaz de reconhecer o seu erro, incapaz de admitir a sua falha, e o resultado foi desastroso para a sua vida. Mas a Bíblia também nos fala que o dinheiro que ele tanto amava acabou sendo a sua armadilha. Olha o versículo 38. Verso 38. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Hoje, quando se fala em morte, só se fala em Covid-19, infelizmente. Mas não é só câncer, não é só cardiopatia, não é só Covid-19 que mata. Muitas pessoas estão morrendo por insensatez. Nabal construiu o foco da sua vida em torno do seu dinheiro. Era isso que dirigia a sua vida. Assim como muitas pessoas hoje são dirigidas pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, e tantos outros têm a sua vida dirigida pelo dinheiro. Mas Nabal morre abruptamente, e o seu dinheiro, a sua fortuna, nada pôde fazer por ele. Agora eu quero chamar a atenção para um dado interessante. Não sabemos a idade de Abigail, mas de uma coisa nós sabemos: ela era jovem quando ficou viúva. E por que nós sabemos disso? Porque ao continuarmos a leitura da Bíblia, nós vamos ver que ela terá filhos em seu novo casamento. Abigail era sensata, ponderada, equilibrada e estava viva. Tinha sonhos, tinha planos, tinha desejos. E Davi não pensou duas vezes, e ele toma Abigail como sua esposa. Versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal,
e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou num jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Presta atenção no que eu vou te dizer. Principalmente os casais. Você que é casado, presta atenção. A sua mulher pode amar você. A sua mulher pode respeitar você. A sua mulher, ela pode cuidar muito bem de você. E eu tenho certeza que ela faz tudo isso. Mas se você morrer, sabe o que vai acontecer? Um novo amor pode surgir. E não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que este compromisso é até que a morte o separe. A vida continua. Agora, e quanto ao dinheiro? O que vai acontecer? Ele vai servir para sustentar a mulher e justamente aquilo que você não queria que acontecesse. O dinheiro de Nabal iria agora sustentar o homem a quem ele humilhou. O homem agora a quem ele havia execrado. Davi se casou com a viúva rica. E este texto abre os nossos olhos para importantes lições. Este texto abre os nossos olhos para importantes lições, com as quais eu finalizo esta mensagem. Primeiro, considere os seus relacionamentos. Considere os seus relacionamentos. Por que eu digo isso? Porque infelizmente muitas vezes nós ignoramos as pessoas ao nosso redor. Pessoas que na verdade têm nos ajudado, pessoas que têm nos abençoado, pessoas que têm andado conosco diariamente. Mas nós desprezamos, nós ignoramos. Considere as pessoas simples que trabalham com você. Considere as pessoas simples que estão ao seu lado. Existem pessoas que merecem a nossa atenção, não as ignore por causa da sua simplicidade. Nabal ignorou Davi. Nabal destratou Davi. Não houve gratidão na sua vida. Ele agiu com arrogância. E nós vimos que o seu fim foi desastroso. Não ignore os seus amigos, os seus companheiros, os seus irmãos. Essas pessoas são preciosas, que constroem a vida caminhando contigo. São pessoas que abrem portas, que mostram alternativas. Não ignore essas pessoas. Elas são uma bênção na sua vida. Valorize-as. Considere os seus relacionamentos. Mas uma segunda lição muito importante nós aprendemos aqui neste texto. Considere o valor da sua mulher. Considere o valor da sua esposa. Diz a Bíblia que Nabal tinha uma mulher sensata e formosa. Será que ele reconhecia as virtudes da sua mulher? Será que ele de fato a considerava importante como ela era? Quando surgiu a crise na propriedade deles, os funcionários não foram falar com Nabal, foram falar com ela. Por quê? Porque ela era sensata, flexível, sabia ouvir. Ele era duro, ele era inflexível. A sua esposa é sua companheira.
é quem Deus deu para você cuidar, para você amar e para você proteger. Será que eu e você, enquanto homens, temos tido essa percepção? Será que eu e você, enquanto homens, nós damos valor a este presente de Deus que é a nossa esposa, a nossa companheira, a mãe dos nossos filhos? Considere o valor da sua mulher. Assim também as esposas, considerem o valor dos seus esposos. Terceiro, uma terceira lição importante aqui deste texto: deixe um legado de inspiração e não de tolice. Nós passamos por este mundo e nós precisamos deixar marcas, deixar um legado. Você pode ser inspiração para muitas pessoas, amigos, empregados, esposa, filhos. Ou você pode ser lembrado também como uma pessoa desequilibrada, tola, louca. A história de Nabal reflete quem ele era. E do mesmo jeito que ele viveu, ele morreu. Coração amargurado, irritadiço e mal-humorado. Como as pessoas se lembrarão de você? Já pensou nisso? Se não pensou, é hora de começar a pensar. Como as pessoas se lembrarão de você? E por fim, uma última lição que nós aprendemos aqui deste texto. Considere sempre a obra de Cristo. Considere sempre a obra de Cristo. Eu gosto muito de recordar o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez por mim. De onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Jesus não morreu por nós porque nós somos pessoas maravilhosas, porque nós somos pessoas boas, porque nós somos pessoas de um bom currículo. O apóstolo Paulo diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por isso que Ele morreu. E Jesus conhece toda a nossa exasperação, a nossa idiotice, a nossa tolice. E apesar de tudo isso, Ele não deixa de se preocupar conosco. O meu coração e o seu, ele é tendente para o mal. Mas a Bíblia nos diz que Deus faz de nós nova criatura, nos dá uma nova natureza, um novo nascimento, um novo coração. Não importa quão tolos sejamos, o Espírito Santo pode fazer de nós homens novos, criados em Cristo Jesus, para louvor, honra e glória do seu nome. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Não com um currículo exemplar, porque nós não temos. Mas nós nos aproximamos de Deus justamente com os nossos fracassos. Pois quando nós reconhecemos os nossos fracassos, nós nos humilhamos aos pés do Senhor e Ele realiza milagres em nossas vidas. Talvez você se sinta neste momento uma madeira bruta, tosca, imperfeita e completamente torta. Talvez muitos estejam se sentindo assim, como uma madeira bruta, tosca, imperfeita e completamente torta. Mas é maravilhoso lembrar que o Senhor Jesus, Ele era carpinteiro. Justamente por isso, por ser carpinteiro, Ele pode pegar esta madeira imperfeita e transformá-la em uma obra de arte. Por isso, eu encerro esta mensagem com este desafio. Entregue o seu coração a Jesus. Peça que o Espírito Santo transforme sua vida. Ore para que Ele lhe dê uma nova natureza e faça de você um novo ser. O Evangelho de Cristo nos aponta para isso. Transformação, novidade de vida, paz que excede todo entendimento e toda razão.
Vamos orar? Senhor, nós sabemos, ó Deus, o quão o nosso coração é duro. O quanto muitas vezes, ó Deus, nós somos a semelhança de Nabal. Ingratos, truculentos, toscos. Não ouvimos ninguém, não reconhecemos os nossos erros, não valorizamos as pessoas ao nosso lado, não valorizamos a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os pais. E as consequências de uma vida assim são terríveis. A tua palavra nos mostra isso. Mas ensina-nos, ó Deus, a olhar para a obra de Cristo, para considerar o Cristo, a sua obra, pois Ele morreu, não porque somos bons ou perfeitos ou merecedores, mas é justamente porque somos pecadores e falhos, justamente porque nós não temos nenhuma condição de satisfazer ou de aplacar a ira do Senhor, em virtude de ser quem nós somos. Só Ele é quem pode. É Ele quem pode nos mudar, moldar e nos transformar, porque Ele é o carpinteiro. Oh Senhor, nós lhe entregamos o nosso coração nesse momento, Pai, reconhecendo que nós não temos condições de prosseguir nessa vida se não for pelo direcionamento, pela bênção, pelo cuidado do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos transforme dia a dia, Pai. Dia a dia. Que cada dia nós venhamos viver novidade de vida. Que cada dia, meu Deus amado, mesmo a despeito dos infortúnios, nós venhamos a experimentar a paz do Senhor. Esta paz que excede a todo entendimento e a toda razão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor se apiede das nossas vidas, Pai. E que nós venhamos a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, que nós venhamos a valorizar a nossa família, Pai. Que nós venhamos a reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas faltas e principalmente considerar a obra de Cristo, aquilo que Cristo faz em nossas vidas, Pai. Que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. E que o Senhor traga, meu Deus amado, a cura para a nossa cidade, a cura para os enfermos, que o Senhor restaure a nossa sorte, a nossa situação, Pai, e que nós tenhamos de fato perspectivas de dias melhores, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, o único que pode mudar e transformar esta situação que nós estamos vivendo, e nós cremos nisso, Pai. Nós oramos e Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado pelo privilégio de ter você nos acompanhando. E lembre-se sempre, o Evangelho, ele aponta para isso. O Evangelho aponta para a transformação, para a novidade de vida, para a paz, que não é a ausência de luta ou dificuldade, é a paz de saber que Cristo está conosco, lutando as nossas batalhas. É a paz que excede a todo entendimento e a toda razão. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.